Estamos de volta aqui com o Manhã Band News, 10 horas e 13 minutinhos, com a notícia de que o governo da Argentina determinou em nota no Diário Oficial deste domingo mudanças agora nos prazos e regulamentações para que exportadores liquidem os seus dólares obtidos nas transações com o exterior. O agravamento da crise na Argentina, claro que prejudica muito o comércio exterior, até brasileiro, já que eles são nossos vizinhos e nosso terceiro maior comprador de produtos nacionais. Então, tudo o que acontece lá, de alguma forma, bate aqui também. Então, a gente vai analisar mais esse capítulo da economia mundial e da Argentina, conversando com o professor de Economia Internacional do INSPER e diretor de Administração de Recursos da Brava Capital, Roberto Dumas, que sempre está conosco aqui no Manhã Band News. Bom dia, professor. Bom dia, Patrícia. Obrigado novamente pelo convite. Tá certo. Bom, parece até um pouco complexo esse assunto, né? Transação, exportadores. Na prática, o que isso significa a partir de agora? O que foi publicado pelo Diário Oficial da Argentina que, na prática, limitaria a compra de dólares a partir de agora na Argentina? Dá para ver que eles estão absolutamente desesperados, porque você tenta segurar o câmbio, a primeira coisa que você precisa é de reservas internacionais, seja um caixa forte que fica no Banco Central para você fazer frente à demanda de dólar. O Banco Central da República da Argentina diz que tem 52 bilhões de dólares. Não tem mais 52 bilhões de dólares, porque só na última semana eles já gastaram 13 bilhões de dólares. Então você coloca aí, fazer a conta arredondada, sobrou 40 bilhões de dólares, não é bem isso. Só que desses 40 bilhões de dólares, 18 bilhões é uma linha de comércio que eles têm com a China. Então, na melhor das hipóteses, você tem 22 bilhões de dólares. Isso não é nada. Tem o economista que já está falando que é 13, mas vamos falar 20 bilhões, não dá nada. Se uma semana você gastou 13, que dirá 20 bi. Quer dizer, são poucas as reservas para se queimarem, para tentar conter... Para tentar segurar o câmbio. Aí você pergunta, ora, deixa o câmbio. Né? Começou o ano com 30, já está 62. Não é bem assim. Se eu deixar o câmbio correr solto, isso bate mais na inflação, que já está 60% ao ano. Então, faz a conta, 60% ao ano de inflação e 78% de juro. Não tem como um país desse crescer, e se ele for exportar, que aí foi justamente o que você falou, se você exportar, você é obrigado, assim que você receber o câmbio, ao pagamento, você tem que ir no Banco Central da República da Argentina, que ele vai converter a um preço, a um câmbio pré-estabelecido. Mas nenhuma pessoa física pode comprar mais do que 10 mil dólares por ano. Outra, nenhuma empresa, quer empresa corporativa ou banco, pode comprar dólares sem ter a anuência do Banco Central. É aquela coisa, você entrou numa festa, fecharam a porta e falou, agora você vai ficar aqui 3 anos. Ele já deu calote. Foi um calote seletivo. O que é o calote seletivo? Ele pegou uma parte da dívida e falou 7 bilhões de dólares, 15% eu pago de acordo com o cronograma. 40 bilhões, vamos pensar, 50 bilhões, eu espero que você me dê alguma ideia, você credor. E 44 bilhões é o que ele está devendo para o FMI. Nada, ele está dando, entre aspas, um calote seletivo em 101 bilhões de dólares. É um bruta de um calote. E aí você pensa, será que o FMI vai dar mais dinheiro para um país desse? Provavelmente não. Então as coisas vão piorar. As coisas têm que piorar. Bom, esse é mais um sinal, mais um capítulo do agravamento da crise que atinge a Argentina. Quando a gente fala de agravamento de crise, a gente lembra do investimento que vem do exterior. Isso mancha a imagem até do Brasil em relação no conteúdo de América do Sul, país vizinho ou não? Acaba atraindo investidores que poderiam ir para a Argentina, vêm para o Brasil. Para que lado que cai essa moeda? Em relação a investidor, eu não acho, porque o Brasil é completamente diferente da Argentina. Até em reservas, né? Nós temos 388 bilhões de dólares, eles devem ter entre 13 a 20 bilhões de dólares. Tanto é que o mercado já viu isso. Por exemplo, se você quiser investir no Brasil, você pede um seguro para o banco.
Quanto custa esse seguro? 1,3%, 132 pontos base. Agora, se eu precisar um seguro para investir na Argentina, já está 47%. Então é completamente diferente. O que não quer dizer que o Brasil não será afetado, porque 66% de tudo que eu exporto de carros, automóveis e autopeças, 32% de autopeças vão para a Argentina. E a gente já sentiu isso? Já. Nos primeiros 6 meses, as nossas exportações para a Argentina caíram 42%. Por isso que o PIB do primeiro trimestre, a hora que você pega lá o PIB do primeiro trimestre, você vê que exportação caiu 2,9%. E exportação no segundo trimestre caiu 1,6%. Não é só por causa da Argentina. O mundo está crescendo menos. Quer queira, quer não, exportação é um motor de crescimento econômico. Então, se você começar a pensar, governo já não tem mais esse motor. Exportação já não tenho mais esse motor. Eu preciso nitidamente confiar no consumo e nos investimentos. Agora, quem que vai investir? Claro, no segundo tri nós investimos, principalmente em construção civil e produção industrial. Mas quem que vai querer continuar investindo, sabendo que a Argentina está num problema desse, e aí você junta o problema da guerra comercial? Então fica um pouco complicado. É claro, tem uma frase que um amigo meu me coloca o seguinte: a Argentina, ela já deu calote 8 vezes. Parece aquela música do Eagles, Hotel Califórnia. Você entra, faz o check-out, mas no final você nunca sai de lá. Sempre você vai tomar um calote. Então, isso daí prejudica e muito no caso do país. E aí, o que pode acontecer daqui para frente? Melhora, não melhora? Se a gente começar a pensar como é que foi feito, pensa você como um cidadão argentino. Você vai querer se proteger ao máximo comprando dólar. Então você vai sacar recursos em pesos da sua conta corrente para tentar comprar dólar no paralelo, que dá para você tergiversar esses controles cambiais. Ainda é possível isso nesse momento? Por enquanto é, mas corre um sério risco de voltarmos como era em 2001, 2002, quando Fernando de la Rúa colocou o chamado corralito. Ninguém tira mais dinheiro dos bancos, e o corralón, não vão tirar dinheiro. Tira dinheiro do banco por uma quantia muito pequena, e o corralón, você vai ficar 3 meses ou 2 meses com o dinheiro parado, ninguém tira. E aí vai ser uma crise Seria tremenda. uma próxima medida a ser tomada? Muito provavelmente. Muito provavelmente. É aquela coisa, a casa já pegou fogo. O que dá para evitar para se pegar fogo? Não, a casa já pegou fogo. Agora, para tentar evitar que os bancos não tem uma corrida bancária, porque economia, você pensa, mas economia é difícil. Não, pensa pelo lado. Você sabe que o dólar, o câmbio, o peso vai depreciar. Ora, se o peso vai depreciar, eu vou pegar... Isso está queimando na minha mão. Eu vou querer comprar dólar. Então, a primeira coisa, eu vou tirar todo o dinheiro do banco. Só que banco, o que acontece com o banco? O banco tem uma coisa chamada reserva compulsória. Para cada R$100, por exemplo, no Brasil, 20% a 21% eu deixo a mercê do Banco Central, que é a exigibilidade, reserva compulsória. Então, se você for pegar aqueles R$100, não existe mais na tua. Você tem 80. Então, corrida bancária quebra banco. Para evitar uma corrida bancária, existe a grande possibilidade, talvez nesse governo do Macri, ou quiçá da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes, de colocar o corralito. Eu acho que é a próxima medida. Você acha que seria uma medida adotada pelos 2 governos, não teria outra saída? Inclusive, a gente fala de negociações que Maurício Macri vem adotando, vem firmando, medidas importantes, inclusive essa como é dada por especialistas como uma medida extremamente drástica, porém necessária, mas que deverão ser cumpridas pelo próximo governo, né? E no próximo governo, o que ele pode fazer? Certamente ele vai querer uma política populista. Por exemplo, agora mesmo o Macri acabou de soltar uma política populista, não sei se foi sexta ou quinta, olha que absurdo, ele falou que quer aumentar o salário mínimo em 35%.
Diante É de um ótimo país... uma coisa dessa. Mas veja, se eu estou com recessão, eu não estou vendendo, o investimento está caindo, o consumo está caindo, como é que eu vou te contratar para pagar 35% a mais? É uma medida populista. Agora, qual é a probabilidade do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner de fato chegarem e fazer as reformas necessárias ou ter alguma coisa populista e culpar o grande capital internacional? Olha que interessante. O culpado de tudo isso é o FMI, que o Alberto Fernandes falou. Mas o que o FMI tem a ver com isso? A Argentina gastou demais, você pediu dinheiro para mim? Eu estou te dando dinheiro, o que você quer de mim? Não, o que você pede é garantias que eu vou te pagar. Sim, FMI não é Cruz Vermelha. Eu quero uma garantia que você vai me pagar. Então, para de culpar. Eu não fui até você te dar dinheiro. Você que veio pedir para mim. Só que não tem coisa mais chique do que você falar mal de um banco, do que você falar mal do FMI. Então, provavelmente, dado que nas primárias Macri perdeu de 49 para 33, ele já está largando. Ele já está falando, olha, o próximo governo eu não consigo sozinho. Existe também um grande risco, porque em 70 anos, nenhum presidente não peronista acabou o governo. Fernando de la Rúa, etc. Então, se pode acontecer dele chegar e renunciar. Aí vai ser um horror. Agora, Maurício Macri pegou o governo da Argentina já numa situação bem complicada, com muitos problemas. Ele vai chegando ao final de seu mandato já com uma prévia de não reeleição. Ele teve tempo para arrumar a casa? Teve. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, por exemplo, quando entrou o governo brasileiro, depois a Dilma, etc., você teve, ninguém está falando de mau coração aqui, todos os governantes devem ter bom coração, senão seriam sociopatas. O problema maior é intervencionismo. Quando você faz uma intervenção, você desequilibra completamente os preços da economia. O que nós fizemos? Por exemplo, tivemos o preço da energia elétrica congelado, soltamos tudo de uma vez e você teve uma bruta inflação, passou, etc. O que o Macri queria fazer? Ele falou, olha, eu vou soltar esse problema do intervencionismo aos poucos. A inflação está muito alta, então vou mexer na meta da inflação. Isso ajuda a cortar juros. Só que ele fez isso num cenário internacional quando a taxa de juros dos Estados Unidos estava muito baixa. No ano passado, 2017, a taxa de juros dos Estados Unidos começou a subir. Então o pessoal falou, pera um pouquinho, você está arriscado demais. Você está com déficit nas contas externas de 4,8% do PIB, precisa de dólar, está mais arriscado. Olha a conta, você está mais arriscado e o benchmark de risco, Estados Unidos está pagando mais, então vou embora. Foi aí que a depreciação cambial começou a bater. Bom, então tivemos apenas uma crise cambial? Não. 50% das empresas estão expostas ao dólar. Então, quando o peso deprecia, elas perdem dinheiro. Então, metade, né, delas. Olha que interessante, você pulou de uma crise cambial para uma crise corporativa. Parou aí? Não. 58% da dívida pública, não é alto 58% da dívida pública. Nós temos 80%. Só que dessa dívida pública, 64% é denominada em dólar e está na mão de estrangeiro. Ou seja, então eu vou de uma crise cambial para uma crise corporativa, para uma crise da dívida pública, que acaba batendo numa crise econômica com queda do PIB. E o Brasil, que eu vendo para eles, acaba sendo afetado pelas exportações. Bom, mas se a exportação minha cai, dá para aumentar o gasto do governo. Eu não tenho dinheiro para isso, estou num problema de ajuste fiscal. Vamos lá, tomara que o consumo suba, tomara que o investimento suba. Mas veja, está diminuindo as minhas difícil apostar num crescimento de consumo com um país desse jeito, com tantas medidas de restrição, né? E não é só na Argentina, né? É óbvio que a gente sempre fala aqui, mas você coloca aí, você fala, tem a guerra dos Estados Unidos com os Estados Unidos com a China, você tem o Brexit, você tem o Chile, você tem o preço de commodity caindo, você tem a zona do euro, você tem a China sozinha desacelerando, aí você vem a Argentina numa crise, provavelmente à lá 2001, e possibilidade de recessão nos Estados Unidos no primeiro tri, não está nada bom. Cada semana a gente traz os mesmos assuntos, é verdade. Só que cada semana, cada assunto piora mais ainda. Nós trouxemos esse assunto à Argentina. Mas o negócio não estava tão feio. É aquela coisa, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Então piorou.
Isso que eu ia perguntar, se esses próximos dias, né, foi uma medida anunciada agora, no domingo, né, pelo Diário Oficial do governo argentino, se esses próximos dias, as consequências e as reações dessa medida podem piorar ainda mais a situação no país. Essa semana, de fato, vai ser ali fundamental. Não tem como melhorar. Porque no momento que eu te cerceio da possibilidade de você se proteger, de alguma maneira você vai buscar uma maneira de se proteger. Ou seja, tirando dinheiro em peso. Se você tem uma plena convicção que a tua moeda vai depreciar, você quer se proteger. Olha, mas o que eu te falei, o teu dinheiro está em peso, então o que a gente pode pensar? O próximo cenário pode ser eventualmente uma corrida bancária. Em uma corrida bancária, voltamos a 2001. Tem outra frase que eu adoro, que não é minha, eu sempre insisto em dizer que as coisas não são minhas, adoro copiar os outros. Ele fala o seguinte: você dorme na Argentina hoje, amanhã você acorda, é um dia completamente diferente. Você dorme na Argentina hoje, acorda depois de 10 anos, parece que nada mudou. Está todo mundo em crise, está todo mundo atrás de dólar, está tendo uma corrida bancária. E é isso, parece que eles não aprendem o negócio. Isso é tão perigoso, né? Porque além de serem nossos vizinhos, são importantes parceiros para o Brasil e também para o fortalecimento do próprio Mercosul, né? Porque vinha Brasil e Argentina muito forte ao lado, Você né? tocou num ponto essencial. Se a gente pensar que a Cristina Kirchner ganha e que o Alberto Fernandes ganhe, como é que vai ficar meu acordo União Europeia-Mercosul? Porque, em que pese que Paulo Guedes fez um discurso excelente, que ele falou, se a Argentina não quiser ir, nós vamos sozinhos. Não, tudo bem. Isso no mundo atemporal. Agora, pensa você sendo irlandês ou francês, falou, a Argentina não está mais no Mercosul, ou está no Mercosul, mas ela não quer ratificar. Como é que os franceses, os irlandeses, que não querem o acordo na União Europeia, com o Mercosul, vão fazer? Parem as máquinas, vamos começar tudo de novo. E isso vai bater, a gente fala, mas será que não bate só no automobilístico? Já está batendo. Vai bater no meu agronegócio. Junto o problema da Amazônia, você já viu que o cenário não está legal. Tá certo, professor. Aliás, quarta-feira eu te espero para uma nova conversa, talvez com uma notícia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá certo. Eu falei aqui com o professor Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER e também diretor de Administração de Recursos da Brava Capital. Boa semana para você, Muito professor. obrigado para vocês também.